Olá pessoal, vamos conhecer agora o sistema respiratório. Então vocês vão ver o quanto é importante conhecê-lo para vocês poderem associar com as doenças que vocês estão aprendendo em enfermagem médica, ok? O sistema respiratório humano, ele é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos, que conduzem o ar para dentro durante a inspiração e para fora das cavidades pulmonares durante a expiração. Então, portanto, a nossa inspiração, a nossa respiração, ela é um processo em que ocorre a inspiração e a expiração, quer dizer, que o tórax vai elevar durante a inspiração e vai abaixar durante a expiração. E aí nós vamos contar uma respiração, certo? Quais são esses órgãos que colaboram e ajudam na função dos pulmões? As fossas nasais. Então vocês estão vendo aqui, nosso ar ele vai entrar pelo nariz e às vezes ele entra pela boca também, mas o ideal seria que ele entrasse apenas pelo nariz, nas fossas nasais, porque depois vocês vão ver que importante função tem as nossas fossas nasais, certo? Olha lá, a boca, a faringe, vocês estão vendo aqui na flechinha, faringe, a laringe, certo? A traqueia, os brônquios, que depois vão ramificar brônquio direito e o brônquio esquerdo, né? E depois dos brônquios, os bronquíolos, que são ramificações dos brônquios, e os alvéolos pulmonares. Vamos conhecer agora as fossas nasais, né? As fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. E elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa, denominado septo nasal. Então, tem muitos pacientes que eles têm desvio de septo nasal, né? E aí eles precisam de serem submetidas a uma cirurgia que vocês vão ter oportunidade de assistir, né? E no seu interior há dobras chamadas cornetos nasais, que forçam o ar a turbilhonar, quer dizer, ajuda que o ar entre dentro do nosso organismo, né? Até chegar lá nos pulmões. E possui revestimento dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, que esse muco ele é muito importante para lubrificar, proteção, células ciliadas também, que vão captar aquele ar impuro com alguns patógenos, né, para nos proteger. E no teto das fossas nasais existem as células sensoriais, em que elas fazem com que nós consigamos sentir o olfato, né, o cheiro, né, das coisas, diferenciar uma fruta, diferenciar uma comida, né, um outro tipo de alimento, tá? Então, no geral, né, as fossas nasais, elas vão ter a função de quê? Filtrar, umedecer e aquecer o ar. Vamos ver agora a faringe. O que vem a ser a faringe? É um canal comum ao sistema digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. Então, vamos perceber aqui pelo desenho para mostrar para vocês. Nós vimos a cavidade nasal, depois da cavidade nasal já vem esse canal que é a faringe. Por que ele é chamado que ele faz parte do sistema digestório e respiratório? Porque ele entra ar e entra comida, alimentação nossa, certo? Então, pelo desenho, olha lá, cavidade nasal, a faringe. Então, ela divide, muitas vezes vocês vão ouvir termo nasofaringe, alteração na nasofaringe, quer dizer, é do nariz até essa faringe, que é a parte superior. E a parte mediana aqui, a orofaringe, porque como a boca é abaixo, né, do nariz, então ela orofaringe. E a hipofaringe, ela fica na parte inferior.
Logo acabando a faringe, vocês estão vendo aqui pelo desenho o esôfago. Percebe vocês que o esôfago ele vai ficar atrás da traqueia. Então, na traqueia só vai entrar ar e na faringe vai entrar ar e alimentação. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver por que, né, quando a gente come alguma coisa, né, o alimento ele vai passar pela faringe, o ar também, e vai até o esôfago, depois o estômago. Agora, quando for ar, ele vai passar o ar pela faringe e ele não vai para o esôfago, ele vai entrar na traqueia. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Então, o ar inspirado pelas narinas pela boca passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe, que fica mais abaixo. Certo? O mais importante, então, saber que a faringe é um canal, né, em que entra a alimentação e entra ar. Então, ele faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Vamos lá? O que vem a ser uma laringe, né? Um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, que nós vimos no sistema esquelético, situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. Então, logo depois da faringe vem a laringe. Então, a laringe ela tem uma saliência que parece no pescoço, aquela saliência, e faz parte de uma das peças cartilaginosas, né, da laringe. Então, a entrada da laringe chama-se glote. E acima dela existe a epiglote, que funciona como válvula, que daqui a pouquinho vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, depois tem as fossas nasais, faringe, depois vem a laringe, né? Então, a entrada dela chama-se glote. E vocês vão ver aqui pelo desenho inferior, aqui onde que fica a glote. Ela está aberta e ela está fechada. Do lado direito está aberta, do lado esquerdo está aberta. Então, o ar ele vai passar aqui pela laringe até chegar na traqueia. Então, muitas vezes, se a pessoa tiver um problema grave alérgico, essa glote ela vai se fechar. Então, há necessidade até de fazer uma intubação de urgência, né? Não só medicação, porque a pessoa vai ter esse edema de glote, o ar não vai passar, né? Pela laringe, não vai chegar na traqueia e pulmões, certo? E a epiglote, como ela funciona como válvula também. Então, a epiglote, ela vai ser muito importante, que ela vai ser controlar o alimento quando ele entra, para ele passar no esôfago, e o ar quando chega na faringe, para passar na traqueia, né? A epiglote ela vai funcionar, ela vai abrir e fechar. Então, se o ar está entrando, a epiglote vai fechar ali na direção do esôfago, o ar vai entrar dentro da laringe e traqueia. Se entrar alimento, ela vai fechar aqui a laringe, né? Vai fechar, então o ar, portanto, é alimento, ele não vai entrar na traqueia, ele vai em direção ao esôfago, certo? E o outro desenho está mostrando aqui, ó, outro para vocês entenderem a epiglote, né? E as cordas vocais aqui. Vamos continuar então, falarmos um pouco mais sobre a epiglote, que eu acabei de comentar, né? Olha lá, quando alimentamos, a laringe sobe, e a sua entrada é fechada pela epiglote, porque senão o alimento ele vai passar para a traqueia. Muitas vezes, quando nós não nos concentramos na hora de alimentar, nós falamos automaticamente durante a ingestão de alimento. Então, o que acontece? Aquele engasgo. Eu engasguei, porque o alimento tentou, né? Tá com ali problema na epiglote do alimento, tem um desvio ali, querer ir para
para a laringe e a traqueia, né? Mas nós temos essa epiglote que ela vai fazer esse controle, ela vai fechar, impedir que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. E nós temos cartilagem ali situados na região posterior da laringe, que chama-se aritenoides, certo? E o epitélio que reveste a laringe apresentam pregas. Olha que interessante, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. Então, passou o ar, vai ter o som, né? Então, o som que vai sair da nossa voz, ok? Agora nós vamos ver a traqueia, né? Coloquei uma figura aqui para vocês verem a laringe, que nós acabamos de conhecer, e agora a traqueia, né? Ele é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro por 10 a 12 centímetros de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos, né? Por anéis. Então, vocês vão ver que, por exemplo, o respirador artificial que nós temos em uma UTI para atender paciente que não consegue respirar sozinho, significa que ele vai ser vai ser assim como substituir ou fazer a mesma função que os nossos pulmões. Então lá vocês vão ver que o ar vai passar pelas traqueias. Então nós vamos falar traqueia porque as traqueias elas são semelhantes, ela tem que ter esses anéis para que o ar ele passe de uma forma mais ordenada. Ela bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios. Há lá o brônquio direito e o brônquio esquerdo, né? Que eles vão chegar até nossos pulmões. E o seu epitélio de revestimento é de muco ciliar também. Pelo desenho aqui, figura que vocês estão vendo embaixo, dá para vocês ver os cílios aqui, ó, né? E o que ela vai ter a função também? Ela adere partículas de poeira, bactérias presentes em suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora, graças ao movimento dos cílios, engolidas ou expelidas. Então, muitos acabam entrando dentro dos nossos pulmões, infelizmente, mas muitos eles são expelidos. Agora, vamos ver os pulmões, né? Conhecer um pouquinho mais. Os pulmões humanos, eles são órgãos esponjosos, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento e sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Então, a pleura ela é uma membrana que ela vai revestir aqui os nossos pulmões, que na verdade elas são duas, né? E entre ela, né, o espaço entre as duas pleuras, né, que vão colaborar para que o ar os pulmões enchem-se de ar, ok? Então, durante a inspiração e para expelir o ar, depois o gás carbônico, durante a expiração. Então, nos pulmões, os brônquios, eles ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos. Então, cada vez mais assim, então tem a traqueia, os brônquios vai estar ali os bronquíolos, olha, bem mais finos, né? Fininhos. Então, que pelo desenho dá para vocês conhecerem um pouquinho. E um conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica, ou árvore respiratória que se fala, né? E esse desenho abaixo, vocês vão ver que eu coloquei aqui para vocês verem os lobos do pulmão. Então, eles são divididos em partes, em lobos. Há lá o lado direito e esquerdo. Então, vocês vão ver que o lado direito nosso pulmão direito, ele tem 3 lobos, superior, médio e inferior. Tá? E o lobo esquerdo do pulmão esquerdo, né, ele é bem maior do que o inferior, porque eles são apenas 2 lobos.
enquanto do lado direito são 3 lobos. Agora nós vamos conhecer o bronquíolo, né? Que nós vimos que são ramificações dos brônquios. Só que depois do bronquíolo, ele vai terminar em pequenas bolsas, né? Formada por células epiteliais achatadas, olha lá, tecido epitelial pavimentoso e recobertos por capilares sanguíneos, denominados alvéolos pulmonares. Então, são nesses alvéolos pulmonares que ocorre, né, a final da nossa respiração, né? Nós inspiramos, nosso ar entra dentro dos pulmões, chega ao alvéolo, né? E depois aquele ar, o nosso oxigênio, vai entrar dentro desses vasos sanguíneos, esses capilares, para oxigenar o nosso sangue. E vocês vão conhecer aqui também o diafragma, né? Ele fica, quer dizer, ele é a base de cada pulmão, né? Aonde o pulmão apoia. Olha aqui embaixo, ó, diafragma, né? Ele é muito importante porque é onde os pulmões apoiam, né? É um músculo, olha lá, um fino músculo que separa o tórax do abdômen, presente apenas em mamíferos, promovendo juntamente com os músculos intercostais os movimentos respiratórios. Então, eu preciso do diafragma para dar apoio aos pulmões e para que nós consigamos fazer a inspiração e a expiração. Localizado logo abaixo, acima do estômago, nós temos o nervo frênico, que controla os movimentos do diafragma. Então, eu preciso desse nervo frênico para fazer com que esse diafragma, né, tenha a função dele. É estimulado para que ele colabore aí na inspiração e na expiração. Pessoal, agora nós vamos conhecer a nossa ventilação pulmonar, né? O que acontece, né, durante a inspiração e a expiração? Então, pelo desenho, vamos seguir aqui pelo desenho, o que está do lado esquerdo em vermelho. Então, na hora que nós inspiramos, o nosso diafragma, que é aquele músculo, ele contrai e desce. Por quê? Porque os nossos músculos intercostais vão contrair para encher, eleva as costelas vão elevar. Aí os músculos, aí o que acontece? A caixa torácica vai aumentar, porque está enchendo de ar, né? Está enchendo de ar. Aí o que acontece? Com isso, os pulmões vão dilatar e aí ele vai entrar na via respiratória até os pulmões. Quer dizer que os músculos intercostais, a hora que eles contraem e as costelas elevam, eles fazem com que o nosso diafragma desce, para vocês entenderem aqui. Agora, quando acontece a expiração, quando o ar é expirado para fora, o que acontece? Ah lá, o diafragma ele relaxa e sobe, por quê? Não há força não está forçando o diafragma. Ele relaxou, então, ele relaxando, ele não vai abaixar, né? Ele vai fazer o quê? Subir. A caixa torácica já está se esvaziando de ar, né? Porque está acontecendo a expiração. Olha lá, os pulmões contraem e o ar que encontra nos pulmões sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias que nós vimos, tá? Então, durante a inspiração, o nosso ar vai entrar pelas fossas nasais ou a boca, pela faringe, laringe, né? Traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Durante a expiração é o contrário, alvéolos, bronquíolos, brônquios,
depois a traqueia, depois a laringe, depois a faringe, fossas nasais e a boca, certo? Vamos continuar aqui com a fisiologia da respiração. Como que acontece o transporte de gases respiratórios? Então, nós vamos ver que são os glóbulos vermelhos ou hemácias que são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio para nós. Através de quê? Da hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, é ela que vai combinar com o oxigênio que nós vamos inspirar, formando a oxihemoglobina, certo? Para fazer com que as nossas células, né, ficam com oxigênio, importante para a nossa sobrevivência. Pelo desenho aqui, tá vendo, ó? Os nossos tecidos, olha os alvéolos aqui. Então, vamos lá pela flechinha. Nós temos os alvéolos, que é lá que ocorre a troca gasosa. Aqui tá no outro desenho, tá mostrando direitinho aqui, né? O bronquíolo, né? Olha lá os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Como que acontece isso? Olha lá. Quando nós inspiramos, o ar chega até o alvéolo e no alvéolo ele tem o quê? Artérias. E tem, olha lá, as artérias e uma veia. Olha que interessante. Então, quando o ar chega nos alvéolos, esse oxigênio vai cair no sangue, aqui através desses vasos. O que vai acontecer com esse oxigênio que chegou? Ele vai combinar com a hemoglobina, que é essa proteína dos nossos glóbulos vermelhos do sangue. Aí ele vai combinar e vai formar a oxihemoglobina. Por quê? Oxihemoglobina? Para fazer com que a hemoglobina carregue o nosso oxigênio. Então, grudou-se, aderiu aí na hemoglobina. A hemoglobina carrega o nosso oxigênio, senão nós vamos ficar sem oxigênio. Certo? Ah lá, alvéolo, pela flechinha lá, joga o oxigênio aqui, né? Ela combina com a hemoglobina HB, com oxigênio, e uma oxihemoglobina. Ah lá, e vai para os tecidos. Aí o sangue já está oxigenado, nosso. E o que faz com aquele ar, com todo esse processo aí? Vai surgir o CO2, né? Vai surgir o CO2, que é o gás carbônico, que é o resultado da troca aí toda, da troca de gases, certo? Que vocês vão ver mais para frente da hematose, que é a troca de gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Entrou oxigênio, ele fica, cai na corrente sanguínea e depois vai sair o CO2, que é o gás carbônico. Olha que interessante, para vocês verem que o quanto é importante, né? Agora, com essa Covid-19, vocês estão vendo todo esse comentário sobre esse processo que acontece, que a pessoa ela precisa de um respirador, porque devido a essa questão das alterações que o vírus faz nessas trocas também. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho a hematose pulmonar, que nós já falamos, né? Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde combina com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico, CO2, é liberado para o ar. Então, todo esse processo que nós falamos chama-se hematose. Quer dizer que a troca do gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Entra o oxigênio
e vai sair o CO2. Ah lá, os alvéolos, eles têm vasos sanguíneos, que são as artérias e veias, tá vendo? Os capilares, ah lá, as hemácias mostrando, entrando o ar, o oxigênio das hemácias, entrou na hemácia, fica o oxigênio, sai o gás carbônico. Aí ele vai sair, vai chegar, olha lá, entrou oxigênio, sai o gás carbônico. Tá? Todo esse processo chama-se hematose, que é a troca de gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Então, nós temos que ter, né, oxigênio no nosso sangue, que vocês vão ver que ele é medido através de gasometria, colher o sangue das artérias, ver se o sangue, se o paciente está oxigenando mesmo, ou através de um oxímetro digital, que a gente consegue através de uma luz infravermelha que capta a cor da hemoglobina, para ver se a hemoglobina, né, estiver das condições dela, né, bem vermelha, significa que ele tem bastante oxigênio aí, né? Então, tudo isso vocês vão, através de começar a conhecer as doenças, e aí vocês vão relacionar esses órgãos que a gente está conhecendo, o sistema respiratório, com as doenças que vocês vão estudar, ok? A nossa respiração, ela é controlada por um centro nervoso localizado no bulbo, aqui no nosso sistema nervoso que vocês estão vendo no desenho. Quando nós estamos em repouso, a nossa frequência respiratória é no ar de 10 a 15 movimentos por minuto, certo? Então, nesse bulbo, né, partem os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios, que é o diafragma e músculos intercostais. Quer dizer, eles só vão funcionar, né, se nossos nervos responsáveis que ficam no bulbo, né, mandam um comando, né, que vão chegar, né, até o músculo da respiração através da coluna espinhal. Então, o bulbo vai mandar o comando e vai passar para a coluna espinhal, e da coluna espinhal vai chegar nos músculos da respiração, que são o diafragma e os músculos intercostais. Então, vocês vão ver que todo o nosso organismo ele é comandado pelo sistema nervoso, certo? E a respiração nossa, ela é controlada pelo bulbo. Portanto, vamos ver que o mais importante músculo da respiração é o diafragma. Ele recebe os sinais respiratórios através de um nervo especial, que é o nervo frênico que nós estamos vendo aqui na figura abaixo. Lembra que nós falamos o diafragma e o nervo frênico. Ele deixa a medula espinhal na metade superior do pescoço e dirige-se para baixo, através do tórax até o diafragma. Olha que interessante. Então, o nosso sistema respiratório ele comporta um volume total de aproximadamente 5 litros de ar, a capacidade pulmonar total. Desse volume, apenas meio litro é renovado em cada respiração, tranquila, de repouso, por exemplo. E esse volume renovado, que é sempre, significa que é um volume corrente, porque ele é sempre renovado, em meio litro ele é renovado. Mas o total aproximadamente são de 5 litros de ar, a capacidade pulmonar total, certo? Então, vocês vão a importância do diafragma, o nervo frênico, para vocês entenderem melhor. Então, todo o funcionamento dos pulmões, ele não vai fazer sozinho, ele precisa de todos esses órgãos, né, que vão colaborar para que o ar penetre e chegue até
os pulmões, chega até os alvéolos, acontece a respiração nos alvéolos, entra o oxigênio no sangue, sai o CO2, que durante a expiração nós vamos eliminar. Ok? E vocês vão aprender muitas doenças respiratórias, né? E que vocês vão ver aonde, o que vai acontecer, derrame pleural, por exemplo, né? A secreção vai acumulando nos brônquios e bronquíolos e chegam até as pleuras, né? Que são duas camadas que revestem os pulmões e fica acumulado, né? Empiema pleural, por exemplo, que às vezes é preciso de uma drenagem de tórax, né? Drenagem dessa secreção aí do pulmão, ou só através de medicamento, de movimento respiratório, um tratamento com fisioterapeuta e tudo mais, antibióticos e tudo. E nós estamos vendo aí que a Covid-19, que é que o vírus ele acaba afetando muito nossos pulmões, mas que também dá alterações circulatórias, né? Que os estudos estão revelando recentemente. Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês passam as perguntas através de mensagens que nós vamos tentar responder. Obrigada por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal e dá um OK. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento. Obrigado por assistir este vídeo. Inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.